Olá! Hoje a gente vai falar sobre os 10 maiores arrependimentos de quem constrói uma casa aqui em Michigan. Se você não me conhece, eu sou a Bia, mais conhecida como Bia Real Estate, e faz mais de 10 anos que eu ajudo brasileiros e gente de todo o mundo a mudarem para Michigan com muito mais estratégia e sempre com bom humor. Hoje a gente vai falar sobre os meus maiores arrependimentos quando eu construí a minha primeira casa e de pessoas em volta, seja clientes, amigos. Quais são os maiores arrependimentos e o que você tem que ficar de olho? Isso pode te economizar fortunas. Número 1, localização. Location, location, location. Aonde sua casa vai ficar é muito importante. E a gente vai dividir entre 3 partes: a cidade, o subdivision e o terreno. Por exemplo, em qual cidade a sua casa, onde você vai comprar a sua casa? Então, se são cidades já desenvolvidas, se são cidades em desenvolvimento, ou aquelas que é muito bom para ser verdade, porque está no meio do nada. Super importante você saber exatamente onde a sua construção está localizada. O subdivision, saber o nível das casas que estão construídas naquele lugar e a casa que você vai construir. São casas do mesmo nível? Você está construindo uma casa muito mais cara do que seus vizinhos? Isso é muito importante para você saber como vai ser no futuro da sua casa e como ela vai ser vista pelos futuros compradores da sua casa. E o terceiro é o lote. Onde está o lote dentro da subdivision? Ele está num cul-de-sac mais valorizado? Ele tem uma vista para uma floresta? Ele está no meio, com vizinhos a toda volta? Você só tem que saber o que você está pagando e como ela vai ser avaliada pelos futuros compradores na hora da venda. Às vezes você está pagando por um lote premium, mas você tem muitos riscos na hora de pagar. Por exemplo, eu tive um cliente que pagou mais de $60 mil por um lote, porque tinha uma floresta atrás dele. O que aconteceu 2 anos depois? A floresta foi cortada e um novo subdivision veio. E ele ficou cheio de casa lá para trás, né? Ele olhou, ele comprou porque estava uma floresta no quintal e passou a ser um bairro cheio de casa atrás dele. O que não tem problema, mas se você paga um preço premium pelo seu lote, você tem que ficar de olho quais são seus riscos. Tudo isso é uma questão de saber onde você está, tá? Isso é o número 1. Vamos ao número 2. Uma planta ruim, seu floor plan. Casas grandes, às vezes, não significam casas funcionais. Muitas casas são construídas só para ter metragem, eles cobram aqui por metragem. Então, não se pensa num fluxo na hora da construção. Então, é muito importante que você veja a funcionalidade da sua casa, se tem uma boa circulação, qual é o layout, se o layout é inteligente, não é inteligente. Porque senão você vai querer reformar tudo no futuro. Onde está a geladeira? A gente tem aquele triângulo para construir uma cozinha. Onde está o seu banheiro, o seu closet? Tudo isso, o seu corretor de imóveis pode te ajudar junto com o seu arquiteto e seu engenheiro, para ter certeza que você está construindo uma casa não só para você, mas para o futuro. O terceiro são upgrades, que quando você constrói uma casa aqui, o construtor te oferece as coisas básicas que estão inclusas na hora da construção e os seus upgrades. Bia, o que é upgrade? Por exemplo, em algumas construções, o ar-condicionado pode ser um upgrade. E é lógico que é muito necessário. Mas em outras, o ar-condicionado está incluso. O granito da cozinha está incluso e o granito do banheiro está incluso. Mas às vezes, a banheira é um upgrade. Ou a luz de teto é um upgrade. Believe it or not, aqui nos Estados Unidos não é de praxe ter luz de teto em todos os quartos. E isso é um upgrade. Então, na hora que você estiver construindo a sua casa, é muito importante que você entenda quais são os básicos que estão inclusos naquele preço de construção e quais serão os upgrades e quanto esses upgrades custam. Porque, por exemplo, eu falo para os meus clientes que você vai acabar gastando entre 10% e 20% só em upgrades, a mais daquele preço básico, né? Fora o preço do lote.
Então, você tem que saber quais são aqueles necessários e quais que são aqueles que o construtor ganha muito dinheiro em cima de você e que você poderia fazer numa outra fase. E aí você vai saber balancear os que você deve fazer antes de começar a construção ou depois. Então, por exemplo, um four season room, que é aquele que é extra, né, com janelas de todos os lados. Na minha opinião, se você quiser maior square feet, super necessário, porque você nunca mais vai poder construir isso. Porque você tem que ir para a cidade, pedir um permit e custa muito dinheiro. Então, esse vale a pena você fazer na hora da construção. Agora, um backsplash, onde você vai pagar quase $2.000 para o construtor para colocar azulejo em volta da sua cozinha, talvez esse não seja tão necessário e você vai pagar $500 para fazer depois. Então, são coisas que você tem que pensar no futuro. Item 4, cozinha mal planejada. Pessoal, já vi cozinha que a geladeira fica fora da cozinha e dentro da lavanderia. Por que que isso acontece? Não me pergunte, mas, believe it or not, acontece. Então, na hora de você comprar uma construção nova, pensa muito na sua cozinha. E tem o Triangle Method, que você coloca fogão, geladeira e máquina de lavar e a pia num triângulo. Tem assim, enfim, existem vários jeitos. Piso escuro mostra todas as sujeiras, talvez você não queira. A bancada preta parece que tá sempre suja. Então, na hora de pensar numa cozinha, pensa bem o que você vai fazer. É super importante. 5, que entra também na cozinha, são as escolhas erradas dos seus materiais. Então, por exemplo, você vai gastar muito com um counter de mármore. Ele mancha muito fácil. Então, talvez você vai pagar um upgrade enorme para ter mármore na sua cozinha, você vai enfiar uma panela e a panela vai manchar seu counter. Então você tem que pensar muito bem. Piso muito caro, o carpete às vezes é importante. Na escada, por exemplo, eu coloquei madeira na minha escada e já levei 3 tombos, operei o ombro, então quer dizer, eu aprendi que colocar madeira na minha escada é suicida. Simples. Mas tem gente que adora e eu amava. Hoje em dia, mas nem que me paguem, eu vou ter uma escada de madeira, pelo menos aqui nos Estados Unidos, porque só eu já levei 3 tombos. Meu marido já levou um, meu filho já levou um, enfim, pra gente não compensa. Então, escolhas de materiais é muito importante. 6, ser ousado demais nas tendências de moda que passam muito rápido. Por exemplo, que estava super na moda o shiplap, agora já passou, ninguém mais quer. Eu ainda gosto bastante, acho lindo, mas muita gente já não gosta. Os painéis de madeira, ou cores muito escuras, cores muito claras. Você tem que ficar de olho para fazer uma coisa mais clássica que vai ser bonito daqui a 10 anos, sabe? Eu sei que é difícil tentar adivinhar, mas tenta ter isso na sua cabeça na hora de fazer qualquer projeto caro na sua casa nova. 7, a falta de iluminação natural e indireta da sua casa. Tenha certeza que você tem muita janela para entrar luz natural, especialmente por causa do inverno. As casas tendem a ser mais frias e mais escuras, porque é muito cinza. Então, ter janela e ter iluminação é muito importante. A iluminação é muito cara. Às vezes, um spot de luz sai até $100 por spot. Mas eu acho que é um upgrade muito necessário, tá? 8 é armazenamento. Você tem storage. Pensa bem nos números de closet que você vai ter, nos números de armário, se você no basement vai ter para guardar as coisas, exatamente porque é muito frio. As pessoas ficam muito em casa, então você tem que ter certeza que você tem armário suficiente para guardar aquela quantidade enorme de brinquedo das crianças, patinete, bicicleta, skate, tudo que você vai usar no verão, você vai ter que ter onde guardar no inverno. Então, você pensar nisso na hora de construir a sua casa é muito importante. O resultado disso é ter uma casa linda, mas que não é funcional. O 9, não pensar no planejamento do futuro. Por exemplo, se você está construindo um basement e você quiser economizar $500 para eles colocarem, por exemplo, o encanamento do banheiro no basement, porque você não tem o basement terminado, você não vai ter o dinheiro agora, por exemplo, para fazer esse banheiro. Mas no futuro, esses $500 do plumbing para o basement pode te custar $10.000.
Outra coisa que muita gente não pensa é você ter um lote grande o suficiente para construir, por exemplo, um deck e ter um parquinho. Ah, mas eu não tenho filho. Mas pode ser que um dia você decida ter um filho. E aí você vai ter que se mudar porque não tem um ambiente lá fora para você construir um parquinho. Então isso pode te atrapalhar bastante no futuro. Então pensar para o futuro é muito importante na hora de construir uma casa. Hoje você não precisa, mas qual vai ser o seu custo no futuro caso você não faça e caso você não compre isso na hora de construir? E o número 10, que pode ser também considerado o número 1, é escolher o construtor errado. Pessoal, vou te falar por experiência própria que pode dar muito trabalho. Vai demorar o dobro de tempo para você construir, vai te atrapalhar com tudo. Um bom agente, um bom construtor, um bom lender é muito importante para você ter menos dor de cabeça. Qual é a minha conclusão? Construir uma casa pode ser incrível ou um pesadelo muito caro. Então, se você quiser transformar a sua experiência em pesadelo para algo positivo, entre em contato comigo que eu tô pronta para te ajudar. Beijo e até a próxima.